Uma nuvem de suspeita envolve as mortes do ator vencedor do Oscar Gene Hackman e de sua esposa, cujos corpos foram encontrados em sua casa em Santa Fé. O FBI não deveria ter encontrado o túnel. Eles estavam apenas analisando a cena do crime onde ocorreram duas mortes de idosos quando uma especialista forense passou a mão pela parede de uma biblioteca e sentiu um movimento. Atrás do painel havia uma escadaria que despencava Language Not Registered for Generation metros em linha reta para dentro da Terra. O que os aguardava lá embaixo? Uma porta de ferro de Language Not Registered for Generation metros de altura lacrada há décadas. Paredes cobertas de símbolos que não correspondem a nenhum idioma conhecido. E Language Not Registered for Generation caixas cheias de artefatos que não deveriam existir. Mas eis o que fez os investigadores federais pararem completamente de falar com a imprensa o livro-razão datado de Language Not Registered for Generation, escrito em alemão repleto de nomes que supostamente deveriam ter sido apagados da história. Últimas notícias. Você está vendo um vídeo de uma das últimas vezes em que o vencedor do Oscar Gene Hackman, conhecido por seu isolamento nos últimos anos, foi visto em público. À medida que apuramos novos detalhes incríveis nesta hora sobre as circunstâncias de sua morte, eles surgem. A causa oficial da morte é natural. Mas quando você vir o que Gene Hackman escondia sob sua fortaleza no deserto do Novo México, entenderá por que alguns investigadores acreditam que ele levou segredos para o túmulo, segredos que pessoas poderosas jamais quiseram que fossem revelados. A fortaleza. E aqui está o ponto. Para entender o que supostamente se encontra sob a propriedade de Gene Hackman, primeiro é preciso entender que tipo de lugar era aquele, porque esta não era apenas a casa de uma celebridade. Foi construída como se alguém estivesse se preparando para uma guerra. Agora preciso ser franco com você sobre algo. A descoberta do túnel, os artefatos, os símbolos. Esses detalhes vêm de fontes investigativas e teorias que circulam entre pesquisadores. Alguns elementos são verificados por meio de registros públicos. Outros permanecem em intenso debate. Mas o que podemos confirmar é o seguinte. Gene Hackman e sua esposa Betsy Arakawa foram encontrados mortos em sua mansão em Santa Fé, em Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation. E isso é um eufemismo quando digo que a cronologia era perturbadora. Betsy havia falecido semanas antes por volta de Language Not Registered for Generation de fevereiro. Seu corpo só foi descoberto quando os investigadores encontraram os dois juntos. A causa da morte de Jean foi listada como doença cardiovascular complicada por Alzheimer. Mas as circunstâncias que envolveram essa descoberta, aí que as coisas pararam de fazer sentido. Richard Castellano passou Language Not Registered for Generation anos como consultor de segurança para celebridades, diplomatas e executivos da Fortune Language Not Registered for Generation. Quando revisou os sistemas da propriedade de Hackman para uma avaliação de seguro em Language Not Registered for Generation, ele disse à sua equipe para verificar a documentação 2 vezes. Ele achou que havia algum erro. Já trabalhei em embaixadas, disse Castellano. Já prestei consultoria para empreiteiras de defesa. Esta propriedade tinha uma infraestrutura que deixaria alguns deles com inveja. A paranoia militar se traduzia em arquitetura residencial. A propriedade ficava em Language Not Registered for Generation acres de floresta densa, quase impenetrável nos arredores de Santa Fé. Muros de pedra imponentes com Language Not Registered for Generation metros de altura em alguns trechos cercavam todo o perímetro. Portões de aço reforçado bloqueavam a única entrada. Sensores de movimento cobriam todas as vias de acesso num raio de Language Not Registered
for Generation Metros. Câmeras térmicas monitoravam os movimentos dia e noite. A equipe foi cuidadosamente selecionada, rigorosamente investigada e vinculada por acordos de confidencialidade inflexíveis. Qualquer pessoa que trabalhasse naquela propriedade estava proibida de falar sobre o que viu, o que ouviu ou o que lhe pediram para construir. Mas eis a questão. Esse nível de segurança não era incomum para uma celebridade do calibre de Hackman. O que era incomum era o que os antigos empreiteiros se lembravam sobre os pedidos de construção. Miguel Reyes trabalhava com fundações em Santa Fé. Havia Language Not Registered for Generation anos. Ele havia construído porões para mansões, reformado casas de adobe históricas e concretado empreendimentos comerciais. Quando recebeu a ligação sobre a propriedade Hackman no início dos anos Language Not Registered for Generation, pensou que seria um trabalho de rotina. Não foi. Eles queriam paredes de concreto com Language Not Registered for Generation, centímetros de espessura em certas seções do porão, disse Reis mais tarde. Sua voz baixou ao falar sobre isso. Isso é construção de nível bunker. Perguntei para que servia. Disseram que era para armazenamento. Ele fez uma pausa. Mas você não constrói um depósito como se estivesse esperando uma bomba. Reyes recebeu o triplo do seu salário normal. Ele assinou um acordo de confidencialidade que o proibia de discutir o trabalho por Language Not Registered for Generation anos. Esse acordo expirou em Language Not Registered for Generation 1 ano antes da morte de Hackman. E tem mais, quando os investigadores finalmente pediram a Reyes que descrevesse a extensão total do que lhe haviam pedido para construir, ele não conseguiu porque só havia trabalhado em uma seção. Havia outros contratados especialistas que lidaram com os níveis mais profundos, níveis que disseram a Reyes que nunca existiram. A médica responsável pela descoberta, Patricia Okonkwo, passou Language Not Registered for Generation anos fotografando as piores coisas que os seres humanos fazem uns aos outros. Execuções de cartéis, valas comuns. Cenas de crime que atormentaram agentes veteranos por anos. Quando entrou na mansão de Gene Hackman em Language Not Registered for Generation de fevereiro como parte da equipe inicial de resposta do FBI, ela esperava tristeza. Um casal de idosos mortos por causas naturais, documentação de rotina. Ela não estava preparada para o que aconteceu em seguida. Algo parecia errado imediatamente, disse ela mais tarde. Não era o silêncio. Não era a grandiosidade. Eram os detalhes que não faziam sentido. Os móveis haviam sido movidos recentemente. Era possível ver as marcas no carpete onde as peças haviam ficado por anos. Os arranhões no piso de madeira não condiziam com a mobilidade reduzida do casal. Os documentos pessoais no escritório de Hackman pareciam ter sido revirados e reorganizados às pressas. Eis a questão: ou alguém estava procurando por algo específico, ou o próprio Hackman estava se preparando em seus últimos dias, escondendo certos itens e mudando outros de lugar. A cena não correspondia à narrativa oficial de duas pessoas idosas que morreram tranquilamente de causas naturais. Mas a verdadeira descoberta ocorreu quando os agentes examinaram a biblioteca. A doutora Okonkwo passava a mão pelos painéis de mogno procurando por compartimentos escondidos. Procedimento padrão em propriedades de alto padrão. Foi então que ela sentiu uma seção da parede com aproximadamente Language Not Registered for Generation M de largura que ressoava de forma diferente ao ser tocada. Pouco atrás daquele painel tão perfeitamente escondido que seria invisível para qualquer um que não soubesse onde procurar, havia uma passagem estreita. Degraus de pedra desgastados pelo uso aparente de décadas espiralavam para baixo em direção à escuridão absoluta.
O ar que subia de baixo era frio, úmido e carregava um cheiro que um agente descreveu como o de abrir uma tumba intocada há séculos. Mas não era tão simples, pois o túnel não era apenas antigo. Em certas seções havia concreto moderno reforçado com novas tubulações elétricas percorrendo as paredes. Alguém vinha fazendo manutenção nessa passagem recentemente. O túnel media aproximadamente Language Not Registered for Generation centímetros de largura e descia em um ângulo íngreme. A alvenaria original parecia datar de quase um século, mas quem o construiu não havia simplesmente cavado um buraco no chão. Havia projetado algo para durar para sempre. A questão era o que eles estavam tentando manter selado lá dentro, doutor. Okonkwo ficou parado no topo daquelas escadas por um minuto inteiro antes de descer. Mais tarde, ela admitiu que havia considerado dar meia volta e ir embora, fingir que nunca tinha encontrado o painel. Já estive em situações em que meu instinto me dizia para ir embora, disse ela. Cenas de crime onde o perigo era óbvio, mas desta vez era diferente. O perigo não era óbvio, mas meu corpo sabia algo que minha mente não sabia. Ela desceu mesmo assim, e seja lá o que fosse, estava esperando lá embaixo na escuridão. A descida levou quase Language Not Registered for Generation minutos. A Language Not Registered for Generation metros abaixo do piso da biblioteca, a escadaria finalmente se abriu para uma câmara que os pesquisadores apelidaram de cofre. E é aqui que a coisa fica estranha. O cômodo media aproximadamente Language Not Registered for Generation. Por Language Not Registered for Generation metros com tetos arqueados em um estilo que a historiadora local doutora Helena Vasquez identificou como consistente com a arquitetura colonial espanhola do final do século XIX. A doutora Vasquez vinha pesquisando a história da propriedade há anos antes da morte de Hackman. O que ela descobriu a mantinha acordada à noite. A propriedade mudou de mãos 7 vezes entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, disse ela. E cada transação foi deliberadamente estruturada para ocultar a identidade do comprador. Empresas de fachada, fundos fiduciários anônimos, documentação propositalmente vaga. Ela se inclinou para a frente. Isso não é uma atividade imobiliária normal. Esse é o tipo de rastro documental que você cria quando está escondendo algo importante ou alguém. A pesquisa dela também revelou outra coisa. Entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, 3 levantamentos topográficos distintos da propriedade foram encomendados. Todos os 3 topógrafos entregaram relatórios incompletos. 2 deles deixaram o Novo México poucos meses após iniciarem o trabalho. O terceiro morreu em um acidente de carro 6 semanas depois de sua última visita à propriedade. Coincidência? Talvez, mas o Dr. Vasquez não acredita mais em coincidências. A câmara estava repleta de artefatos que contam uma história que ninguém quer ouvir. Pilhas de caixas de madeira alinhavam-se nas paredes Language Not Registered for Generation no total segundo o inventário inicial. Algumas estavam deterioradas pelo tempo com seu conteúdo espalhado pelo chão de pedra. Dentro de uma caixa, os agentes encontraram um livro-razão encadernado em couro datado de Language Not Registered for Generation. Cada página repleta de nomes, datas e dados financeiros, tudo escrito em alemão. Outra continha fotografias Language Not Registered for Generation, imagens frágeis e amareladas. Homens em uniformes militares que não correspondiam a nenhuma força armada reconhecida de qualquer nação conhecida. Algumas fotos mostravam reuniões secretas em salas pouco iluminadas. Outras capturavam locais que os pesquisadores ainda não conseguiram identificar.
Várias fotos mostravam indivíduos cujos nomes haviam sido deliberadamente riscados, apagados da história com precisão cirúrgica. Mas o que realmente intrigou os investigadores foi o seguinte: uma fotografia mostrava um grupo de homens em frente ao que parecia ser a entrada do túnel. A foto foi tirada em algum momento da década de Language Not Registered for Generation com base nas roupas e na qualidade da imagem. 2 dos rostos haviam sido cuidadosamente recortados. Alguém não queria que esses homens fossem identificados. E tem mais, as caixas eram perturbadoras. As fotografias eram ainda piores. Mas quando o doutor... A lanterna de Okonkwo iluminou a parede oposta e ela deixou cair a câmera. Porque o que estava esculpido naquela pedra não era apenas antigo, era impossível. Se você ainda está comigo, inscreva-se agora, porque o que está por trás daquela porta de ferro nunca foi relatado em nenhum outro lugar. Estamos prestes a mergulhar nesse mistério mais fundo do que qualquer um jamais fez. Os símbolos. As paredes da câmara estavam cobertas de inscrições, centenas delas, e não correspondiam a nenhuma língua ou sistema de escrita conhecido. A doutora Okonkwo fotografou mais de Language Not Registered for Generation símbolos individuais durante a documentação inicial. Suas mãos tremiam ao final. Em Language Not Registered for Generation anos. Ela nunca havia tido essa reação diante de uma evidência. Eu não conseguia olhar para elas por mais de Language Not Registered for Generation segundos de cada vez, admitiu mais tarde. Havia algo na maneira como foram esculpidas, a precisão, a intenção por trás delas. Já vi coisas que destruiriam a maioria das pessoas, mas aqueles símbolos me fizeram sentir como se eu estivesse olhando para algo que não deveria ver, algo que me encarava de volta. Alguns símbolos lembravam antigos sinais alquímicos usados na Europa medieval. Outros pareciam esquemas técnicos, projetos de mecanismos que pareciam muito avançados para a época em que foram gravados. Supostamente elas foram criadas. Mas eis a questão: algumas coincidiram com mapas astronômicos. O Dr. Marcus Webb, um astrofísico que posteriormente examinou as fotografias, passou 3 semanas analisando-as. Se esses mapas representam posições estelares reais, disse ele cuidadosamente, eles corresponderiam a uma data de aproximadamente Language Not Registered for Generation anos atrás, ou potencialmente, e é aqui que a coisa fica estranha, daqui a Language Not Registered for Generation anos. Ele fez uma pausa. A precisão matemática é notável. Quem criou isso não estava chutando. Essa pessoa entendia de mecânica orbital em um nível que seria impossível no século XIX. Mas não é tão simples assim. Alguns pesquisadores acreditam que essas marcas são apenas excentricidades de um antigo dono, um ocultista amador com muito tempo e dinheiro. Outros sugerem que são mensagens codificadas projetadas para serem decifradas apenas por quem possuir a chave certa. E há uma terceira teoria, aquela que tira o sono dos pesquisadores. Alguns acreditam que esses símbolos representam um conhecimento que nunca deveria ter sido descoberto. Informações transmitidas por gerações de guardiões de segredos que entendiam algo sobre o nosso mundo que o resto de nós jamais deveria saber. Se eles estiverem certos, tudo o que pensamos saber sobre Gene Hackman tornou-se apenas uma história de fachada, mas os símbolos não eram a coisa mais perturbadora naquela sala, nem de longe. A porta que não deveria existir no fundo da câmara, parcialmente escondida atrás de uma pilha de caixas deterioradas. Os agentes encontraram algo que os deixou perplexos. Uma porta de ferro com Language Not Registered for Generation metros de altura e Language Not Registered for Generation centímetros de espessura. Sua superfície estava coberta de ferrugem e sujeira.
claramente intocada por décadas. Não havia maçaneta, apenas um mecanismo de fechadura pesado e corroído que parecia projetado para manter algo selado permanentemente. Um agente do FBI presente, falando anonimamente, descreveu o momento em que a encontraram. Tínhamos visto as caixas, os símbolos. Mas quando afastamos aquelas caixas e vimos aquela porta, todos ficaram em silêncio. Sua voz baixou. Não era apenas velha, parecia velha como algo que estivesse esperando lá embaixo antes de qualquer um de nós nascer. E havia essa sensação, eu sei como soa, mas havia essa sensação de que ela não queria ser aberta. E aqui está o ponto: a porta permanece selada até hoje. Nenhuma explicação oficial foi dada para o motivo pelo qual as autoridades não tentaram abri-la. O FBI se recusou a comentar. As declarações oficiais têm sido deliberadamente vagas, cuidadosamente redigidas, quase como se alguém estivesse intencionalmente abafando o assunto. Alguns investigadores especulam que o túnel se conecta a uma rede subterrânea maior, a bunkers da época da Guerra Fria, ou até mesmo a antigas instalações militares que foram apagadas dos registros oficiais. Outros acreditam que ela leva a uma câmara secundária que permanece selada, possivelmente contendo algo que era perigoso demais para ser guardado no cofre externo. Alguns sugerem que a porta nunca deveria ter sido aberta, que o que quer que esteja além dela era considerado valioso demais ou ameaçador demais para jamais ver a luz do dia novamente. Eis o que torna tudo ainda mais perturbador. A termografia da porta revelou algo que ninguém esperava: a fluxo de ar do outro lado. Seja qual for o espaço que existe atrás daquela barreira de ferro, não é um beco sem saída. Ele continua mais fundo no subsolo. Quão fundo, ninguém sabe. O FBI não revela, e pesquisadores independentes não tiveram permissão para chegar perto o suficiente para descobrir. Miguel Reyes se lembra de algo que ainda o assombra. Uma vez me perguntaram sobre portas resistentes a explosões, disse ele, de nível industrial, o tipo que se vê em instalações governamentais. Ele balançou a cabeça. Eu disse a eles que não fazia esse tipo de trabalho. Eles disseram que encontrariam alguém que fizesse. As últimas semanas, os vizinhos sempre souberam que havia algo diferente na propriedade dos Hackman. Maria Sandoval morou em uma propriedade vizinha por Language Not Registered for Generation anos. Ela se lembra de uma noite em particular por volta de Language Not Registered for Generation. Era um Language Not Registered for Generation Mike da manhã. Meu cachorro estava latindo para alguma coisa. Saí e ouvi um barulho abafado como o de uma máquina pesada vindo do subsolo. Ela fez uma pausa. Durou uns Language Not Registered for Generation minutos e depois parou. Contei para o meu marido na manhã seguinte. Ele achou que eu estava imaginando coisas. A voz dela endureceu. Mas eu sei o que ouvi. Algo estava acontecendo embaixo daquela propriedade. Outros vizinhos relataram experiências semelhantes ao longo dos anos. Vibrações estranhas, caminhões chegando no meio da noite sem explicação. Oscilações de energia que pareciam se originar da propriedade dos Hackman. Um vizinho que pediu para não ser identificado disse ter visto o próprio Gene Hackman do lado de fora às Language Not Registered for Generation EQ da manhã em várias ocasiões nos seus últimos anos, parado completamente imóvel, olhando fixamente para um ponto específico em sua propriedade. O mesmo ponto onde os investigadores descobriram mais tarde a entrada do túnel. E tem mais ex-funcionários que deixaram a propriedade e parecem desaparecer completamente da vida pública. Trabalhadores de décadas passadas que simplesmente não podem ser localizados. Pesquisadores locais que começaram a investigar a história da propriedade.
e pararam de responder às perguntas sem dar explicações. Mas eis o que tira o sono dos investigadores: a ligação entre aquela câmara subterrânea e as mortes de Gunn e Betsy Hackman. Os relatórios oficiais apontam para causas naturais. O médico legista confirmou doença cardiovascular com Alzheimer como fator contribuinte. Mas a coincidência de datas parece impossível de ignorar. Betsy morreu por volta de Language Not Registered for Generation de fevereiro. O corpo dela só foi encontrado mais de 3 semanas depois. Jean morreu algum tempo depois sozinho naquela mansão com o corpo da esposa. Imagens de câmeras de segurança externas. As únicas imagens que sobreviveram, já que as gravações internas foram misteriosamente corrompidas, mostram luzes acendendo e apagando em diferentes cômodos durante a semana anterior à descoberta de sua morte. Alguém estava circulando por aquela casa. O que aconteceu durante aquelas últimas semanas? Jean descobriu algo no túnel. Ele estava procurando algo específico. Estava escondendo algo antes que fosse tarde demais. Alguns investigadores acreditam que o casal foi silenciado porque sabia demais. Outros sugerem que o túnel permitia que alguém entrasse na mansão sem ser detectado. Alguns acreditam que o próprio Hackman entrou naquela câmara uma última vez e o que encontrou lá o matou. Essa é a história de fachada. A investigação continua. As equipes forenses do FBI seguem analisando cada artefato, cada documento, cada símbolo esculpido naquelas paredes antigas. O Dr. Vasquez reuniu uma equipe de historiadores, criptógrafos e arqueólogos para examinar as evidências disponíveis ao público. O que descobrimos é apenas a ponta do iceberg, disse ela. O túnel é anterior à época em que Hackman era proprietário em pelo menos Language Not Registered for Generation anos. A questão é quem o construiu, por que construíram aquilo e qual era a relação de Gene Hackman com os segredos que ali se encontravam. Eis o que ninguém quer dizer em voz alta. Alguns pesquisadores acreditam que Hackman não se deparou com esse túnel por acaso quando comprou a propriedade. Eles pensam que ele adquiriu a propriedade especificamente porque sabia o que havia embaixo dela. Gene Hackman passou a carreira interpretando personagens envolvidos em teias de conspiração. De Operação França a Inimigo do Estado, ele personificou homens que desvendaram segredos que pessoas poderosas queriam enterrar. Homens que pagaram o preço final por saberem demais. Em Inimigo do Estado, ele interpretou um ex-agente da NSA que entendia que vigilância e segredos eram a verdadeira moeda do poder. Na conversa, ele retrata um homem consumido pela paranoia após descobrir evidências de uma conspiração. Seria isso apenas uma escolha artística ou ele entendia algo que o resto de nós só agora começa a vislumbrar? A maneira como ele se afastou de Hollywood. A fortaleza que construiu no deserto, os protocolos de segurança que deixariam instalações governamentais com inveja. Gene Hackman não estava se protegendo dos paparazzi. Ele estava se protegendo de algo muito mais perigoso. O túnel ainda está lá. A porta de ferro permanece lacrada. As autoridades federais restringiram o acesso à propriedade. Jornalistas que tentaram investigar foram impedidos de entrar. Os pedidos de acesso à informação foram negados sob a alegação de que a investigação está em andamento. Mas eis o que tira o sono dos pesquisadores: os registros de transferência de propriedade mostram que alguém já deu entrada na documentação para comprar o imóvel. O comprador, um fundo fiduciário anônimo registrado nas Ilhas Cayman. Seja quem for, essa pessoa quer acesso a esse túnel. E quer esse acesso antes que alguém descubra o que Gene Hackman realmente estava protegendo. A questão não é se esses segredos existem. As evidências sugerem que sim. A questão é o que acontece quando essa porta finalmente se abre.
O que você acha que está por trás dela? Gene Hackman era o guardião de segredos que pessoas poderosas precisavam manter enterrados. Ou ele estava nos protegendo de algo que ainda não estamos preparados para entender? Deixe suas teorias nos comentários. Inscreva-se se quiser ver mais investigações como esta. Ative o sininho de notificações para não perder nossas próximas descobertas, porque esta história ainda não acabou.